agradar eu vou, por amor a ti eu vou. E a graça e a paz do Senhor Jesus. Essa manhã eu quero compartilhar mais uma vez da palavra do Senhor, né, com vocês, e dessa vez eu, queria que você pudesse abrir aí a sua Bíblia no livro de Gênesis 22. Vai narrar uma história, de verdade, tá certo? Falando a respeito de Abraão, pai da fé. E nessa manhã eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz que passando um tempo, o Senhor pôs Abraão à prova e lhe pediu que ele pudesse entregar para ele, aquilo que ele tinha dado para Abraão, que tinha sido o filho. Abraão e Sara, não podiam ter filhos, e o Senhor concedeu o filho a Abraão. E a Bíblia diz que o primeiro versículo diz que passando-se algum tempo, pôs o Senhor Abraão à prova e disse: Abraão, me dá o teu filho, teu único filho, em sacrifício. Abraão, mesmo sem compreender aquele pedido do Senhor Jesus, como o Senhor pôde, pedir a Abraão o filho que ele tanto almejou, que ele tanto quis, fez promessa, e o Senhor pede a Abraão. Abraão, sem questionar, sem duvidar, ele entrega, o seu filho, o seu único filho, entrega o seu único filho para sacrifício, mesmo sem entender. E ele obedece. E enquanto eu estava lendo esse texto, eu até enviei para a Camila, que eu estou aqui já no trabalho, já entrei, que eu vou precisar sair. E o texto fala que chegando a um lugar onde o Senhor tinha indicado, tá certo? Camila vai colocar aí a referência, é Gênesis 22. Eu não lembro se foi a partir do versículo 17, Do 8 ao 18. Camila, bota aqui que eu não estou conseguindo ouvi-la, mas colocar aí na tela a referência para você pedir. Como eu não estou ouvindo, vou pedir para ela não fazer a leitura, mas que você aí comece a meditar, que você possa escutar, ler esse texto, tá certo? E fala que Abraão, ele obedeceu. E não obedeceu simplesmente naquele momento em que o Senhor disse a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. O Senhor disse: me dai o teu filho. Mas Abraão foi até o fim, entregar. E a Bíblia narra mesmo, a Bíblia mostra que ele sobe, ao monte, pede para que os seus servos fiquem ali embaixo aguardando, que ele ia voltar, mesmo sem saber o que o Senhor ia fazer, porque ele tão somente estava obedecendo. Saber que eu digo depois da entrega, se Jesus ia ressuscitar, se Deus ia ressuscitar o seu filho, o que Deus ia fazer, mas ele estava disposto a obedecer, a entregar aquilo que
Ora antes, né, momentos antes, anos antes, tinha sido o Senhor dado a ele. Porque a Bíblia mostra que Sara não podia gerar filho. E o Senhor concede, né, Isaac, a promessa se cumpre, porque tudo que Deus fala, ele cumpre, a promessa se cumpre. E agora, passado um tempo, né, o versículo 1 diz, passando-se algum tempo, o Senhor pôs Abraão à prova e diz: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, em sacrifício. E Abraão vai ao monte onde o Senhor ordena, onde o Senhor indica. Mas uma parte do texto, do versículo, acho que 18, o versículo 18 vai dizer essa frase que foi me chamou a atenção. A Bíblia diz assim: e chegando ao local indicado, Abraão não só obedeceu de levar Isaac, como mais uma vez, né, o Senhor indica o local. Lembra lá em Gênesis 12, quando o Senhor diz a Abraão: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou te mostrar o lugar, né, a terra onde você vai habitar, e dela eu vou fazer, né, herança para a tua vida. Abraão sai daquele lugar sem saber exatamente onde era, mas ele vai, né, assim. E mais uma vez, Abraão, né, assim, vai. Porque talvez, né, se fosse um de nós, talvez poderia dizer: eu até obedeço. Mas sabe aquele negócio: ó, Senhor, eu não encontrei o lugar, né, assim, e eu desisti, eu até quis entregar ao Senhor, mas, né, porque às vezes a gente, né, tem os nossos filhos e a gente diz, né, que vai criá-los no caminho do Senhor, ensiná-los, mas aí diz assim: mas nesse mundo tá difícil, né, de fazer isso, isso e isso, né, ou com o esposo, né, que muitas vezes a gente acha esse mais. Mas a Bíblia mostra que Abraão, ele não só levou Isaac para ser sacrificado, como ele foi e chegou no lugar onde Deus tinha indicado. Ele vai, querido. Sabe, nessa manhã eu quero trazer essa palavra para você. Eu sei que parece muito dura, mas a Bíblia mostra que ele vai ao lugar onde o Senhor indicou a ele. E chegando lá, no lugar onde Deus indicou, porque olha, querido e querida, onde Deus indica, o local que Deus indica de você estar, né, assim, ele sempre vem acompanhado de bênção, sabe, porque a Bíblia mostra que Abraão, chegando naquele lugar onde o Senhor havia indicado, a Bíblia mostra que o próprio Isaac, seu filho de Abraão, ele diz assim: pai, eu estou vendo aqui, né, a lenha, estou vendo o cutelo, mas cadê o cordeiro? A Bíblia diz que Abraão diz: para si Deus proverá. Deus vai prover, meu filho. A Bíblia diz que Abraão continua em obediência, não obediência parcial, né? Assim, eu vou fazer isso, porque eu acho que Deus vai atuar, vai fazer desse jeito, mas Abraão continua obedecendo. Ele não só obedece levando seu filho para entregar, ele não só obedece indo ao local, ele obedece também todas as instruções, porque a Bíblia diz que quando ele pega o cutelo para imolar o seu filho, o anjo do Senhor brada do céu e diz: Abraão, não faças mal ao rapaz, porque agora sei que tu temes ao Senhor. Uma sequência de obediência. Obediência essa, né, assim, que ultrapassa muitas vezes o nosso entendimento, ultrapassa o nosso entendimento de saber até que ponto pode alguém obedecer ao Senhor. E naquele momento em que o anjo do Senhor brada, né, para Abraão, a Bíblia mostra, querido, que, né, assim, quando o anjo brada, né, e diz: não faça isso, quando ele vira, tem um cordeiro
já amarrado pelo chifre, e ele imola, né? Ou seja, ele faz aquele sacrifício, entrega ao Senhor, e naquele lugar, aquele lugar onde Deus indicou, sabe? Onde Deus te indica de você ir, continue em obediência, continua obedecendo ao Senhor, né? Assim, fazendo aquilo que o Senhor manda, porque há um milagre naquele lugar onde o Senhor indica, né? Naquele lugar onde o Senhor indica para você estar, para você ir, né? Esse lugar tem provisão do Senhor. Muitas vezes Deus está, né, pedindo para que, te pedindo, né, um sacrifício de dar algumas horas do teu dia, né, algumas horas da tua madrugada, algumas horas da tua noite, né, algumas horas do teu dia. Logo quando amanhece, a prioridade do Senhor, entregar ao Senhor. E talvez até você faça isso. Mas aí Deus querendo falar mais com você, Deus querendo, né, fazer na sua vida, você vai para aquele local onde o Senhor te indica, local de adoração, local de busca, local de entrega, porque ali representava um lugar também de entrega, ele estava entregando aquilo que o Senhor tinha pedido a ele. Talvez você, né, assim, tenha vivido a provisão do Senhor, mas você não tem entregado, porque você vive uma fé, uma confiança parcial, né? Ou seja, eu confio em Deus até aqui e não mais adiante, mas Davi foi até o final, entregou, né, o seu filho, e naquele monte ele disse: Deus proverá. Que nessa manhã o Senhor te indicar o local, te indicar, né, o momento, falar com você, pedir a você entrega, porque nesse dia tem provisão do Senhor. Esse texto me ensinou que toda obediência gera a provisão do Senhor. Quando nós obedecemos, há uma provisão do Senhor sendo liberada para as nossas vidas. Que Deus muito, muito abençoe. Essa palavra vai estar salva no canal, tá certo? Seja um agente abençoador, né? Compartilhe essa palavra para que outras pessoas possam ouvir, né? Que há uma provisão neste dia, quando eu e você obedece, gera, né, a provisão do Senhor para as nossas vidas. Que Deus muito abençoe. Fique na paz. Um excelente dia para todas vocês.